Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime da aula aberta e no vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho para vocês sobre algumas situações peculiares da função de um professor no estado aqui de São Paulo. E óbvio, tá, gente? É um recorte de algumas coisas que eu vivencio, de algumas coisas que eu presencio e que já passei, às vezes passa, né, dependendo do lugar em que eu tô trabalhando. E já fiz vários outros vídeos aqui, se você procurar no canal você vai ver, mas acho que nunca é demais, gente, porque os professores do estado de São Paulo, os professores da escola pública estão pedindo socorro, gente. Tá todo mundo assim, em níveis de adoecimento, assim, surreais, sabe? E aí eu queria falar um pouquinho, né, de qual acaba sendo, de fato, o papel do professor na prática, tá? Não no papel, não no relatório, não na teoria, tudo bonitinho. Eu gostaria de começar, né, com o fato de que volta e meia falta professor em sala de aula por diversos motivos, tá? Não é uma lista pequena, mas também acontece de ter professores que simplesmente exoneram do cargo, ou conseguiu uma escola melhor, ou deu, assim, pra pessoa, né? Eu confesso pra vocês que já me aconteceu também, não só por isso, né? Mas assim, olhando, tipo, poxa, eu tô indo pra uma escola, eu tô indo pra uma sala de aula que eu não sinto que eu tô desempenhando plenamente o meu trabalho e ficar muitas horas ali nessas situações que eu vou descrever pra vocês não vale a pena pra mim quando eu consigo pegar aula em outros lugares. E também porque nesse momento, né, como professora, essa não é a minha principal fonte de renda, né? Quer dizer, é uma importante fonte de renda, mas eu tenho outras fontes de renda, então assim, então fica aquela situação, sabe? Felizmente, eu posso dizer, né, a maior parte da sala de aula que eu trabalho, eu realmente consigo trabalhar, eu realmente consigo dar aula, e é isso que a gente quer professor, a gente quer chegar e quer dar uma boa aula. Então, quando acontece de eu cair numa sala com essas características que eu vou descrever para vocês, é uma coisa assim que, gente, é muito penosa, é muito difícil. Eu acho que já houve momentos nessa minha carreira que eu tô trilhando que eu consegui lidar melhor com isso, mas eu acho que hoje em dia não, sabe? Então eu me motivo pensando o quê? Se eu tenho que ir para este lugar, começo a pensar por que vale a pena. Pela minha equipe, pela coordenação que tá precisando de ajuda, pelo dinheiro, pelos meus boletos, sabe? Eu começo a pensar em várias coisas, porque dizer pelos alunos às vezes é muito difícil. Assim, e vocês vão entender por quê, né? Então, a gente, por diversos motivos, acaba tendo essa falta de professores e às vezes os alunos ficam meses sem aula, tá? Inclusive, já tive situações que eu tive que deixar a turma, de novo, por diversos motivos, e eles ficaram um bom tempo sem professor até a escola conseguir. Da mesma forma que já teve situações também que eu assumi turmas que eles estavam sem aula há bastante tempo. E, de novo, né? Por que é tão urgente você colocar um professor ali? Qualquer um. Gente, chega um ponto que você tá assim, qualquer um que passar pela porta, que tem uma matrícula ativa ali, que dá pra você chamar, né? Que tem a titulação mínima, você põe ali naquela sala. Porque se entende que é melhor ter um professor na sala, mesmo que ele seja ruim, mesmo que ele seja medíocre, enfim, do que não ter ninguém, tá? Porque no final das contas, né, infelizmente, em muitas redes de educação, a escola ela deixa de o foco principal dela ser o processo de aprendizado para ser uma rede de apoio assistencialista. Então você tá com menores de idade, geralmente essa situação que eu me refiro, tá? Apesar de que também às vezes acontece com maiores de idade, tá? Mas é muito mais difícil. É mais com menores, essa situação específica que eu tô dizendo. Então você tem ali menores de idade que estão sem aula e isso vira um problemão, uma dor de cabeça para muita gente. E é isso, você não tem muita gente querendo dar aula naqueles lugares. E às vezes, né, tipo, você tem até professor que tem a disponibilidade, mas não quer.
Assim, confesso que é difícil, gente, né? Quando não quer, porque tem motivo, gente. A gente sempre tem que pensar, se tem uma turma que tá há muito tempo sem aula, eu sempre, antes de atribuir, não tenho medo, tá? Não tenho receio de pegar, mas eu sempre penso, gente, você tá há muito tempo sem professor, ou tem um histórico de muitas saídas de professor, tem alguma coisa ali, né? Mas tá bom, vamos lá. Então, vira esse desespero. Qualquer um que passar serve, né? Porque você precisa de uma babá ali. É isso, gente. Você precisa de alguém para ficar ali na sala, porque se você não tem professor, você tem pais reclamando que os alunos estão sem aula. E se eles estão sem aula, ou eles ficam de aula vaga, ociosos pela escola. E quando a gente fala, né, mente vazia, oficina do diabo, dependendo desse estudante, o ditado se aplique muito bem, tá? Então esse aluno vai ficar andando pelos corredores, vai ficar no banheiro fazendo sabe-se lá o quê, vai cabular em outras salas de aula. Não que ele não fosse fazer isso com o professor em sala, tá? Mas aí se alguém vai reclamar, vai falar alguma coisa, aí ele, mas não tem professor, primeira coisa. Então você precisa ter um professor ali para se respaldar, principalmente dessas reclamações, né, dos pais que reclamam. E não pode dispensar aluno da escola, né, mas às vezes você dispensa, lógico, né, geralmente quando você tem um certo respaldo oficioso, né, não é oficial, mas oficioso, assim, de quem tá acima, né, cargos bem acima, às vezes cargos de quem nem trabalha na escola, tá, que nem tá no dia a dia ali, mas tá supervisionando. Então, aí você dispensa, mas aí também vai ter reclamação de um pai, de uma mãe, porque também se você dispensa, sabe-se lá o que essa criatura vai fazer do lado de fora, né? Às vezes o pai tá nem sabendo que foi dispensado. Aí também, né? Aí casos e casos. Tem muitos pais que não sabem o que tá acontecendo na realidade da escola, porque durante o ano inteiro não vai a uma reunião. Mas eu trabalho, tá? Mas nos 365 dias do ano, tu não teve um dia que tu pôde ir na escola, ou mandar uma mensagem, ligar na escola para saber como está seu filho, as novidades ali, enfim, né? Aí, então, os pais reclamam, os alunos reclamam, porque a gente está sem professor, que a gente está sem aula, mas muitas dessas reclamações, de novo, tá, gente? Estou falando de um recorte nessas situações específicas, dessas turmas problemáticas, dessas escolas problemáticas, como fica a situação, né, como professora nesses casos, porque como eu tô falando, gente, tem turmas que eu dou aula que os alunos reclamam quando eles estão sem professor, mas eles reclamam com razão, porque eles estão sem professor, eles estão sem estudar e eles estão realmente preocupados, eles realmente de fato querem estudar, tá? Inclusive, às vezes, quando eu não posso ir, eu tô de atestado alguma coisa, eu faço até questão de mandar atividade, porque pode não ser todos, mas tem os alunos que vão fazer, gente, tem os alunos que têm interesse em realmente aprender, né? Então, nessa situação que eu estou dizendo, é o aluno que é uma turma em que a maior parte dos alunos, se não todos, reclama que não tem professor, que a gente não tem professor, não sei o quê, mas eles gostam, tá? Eles não gostam de estudar. Então, o professor precisa estar em sala e tem esse desespero para ter alguém ali para dar aula, e é por isso que volta e meia vai mudando legislação, vai dando brecha, para que você vá diminuindo cada vez mais os requisitos que precisa ter para um professor mais qualificado, porque senão você não consegue colocar ninguém, né? Então, tipo, não tem licenciatura, mas tem uma formação no curso tal, então, é equivalente, serve, assim você vai colocando. E é óbvio, gente, também, é uma sinceridade, né? Quanto melhor for o professor, e lógico, ele vai subindo na pontuação, vai tendo oportunidades, ele vai querer estar numa boa escola, gente. Ele vai querer dar aula para bons alunos, né? O que é esse bom aluno, como a gente tá falando? Não é alguém que tá só quieto, sabe? Não fala, não articula, não faz nada, fica ali que nem um estátua, não. Mas é alguém que uma turma que você vê que nitidamente está com interesse de trabalhar. Então, salvo exceções, tá? Você, mesmo um bom professor trabalhando num sistema desse, ele vai virar um professor apático. Ele sabe que, tipo, ali não é o lugar para eu dar aula, aqui eu sou babá. Eu vou dar aula em tal lugar, em tal lugar. Aqui eu venho para cumprir meu horário e pegar meu salário. Por quê? O objetivo é o aprendizado? Não é, gente. Não. Em muitos casos, não. Qual que é o papel do professor ali?
ele vira um mediador de banheiro e água. Então você faz o controle de quem tá saindo e quem tá entrando, entre aspas, porque volta e meia vai ter aluno que vai sair sem permissão, vai ter aluno que, sabe, sai e não volta mais. E aí é uma coisa também que eu sempre coloco assim na minha cabeça, mesmo quando vem cobrança, porque às vezes vem, tá? Fico assim, gente, eu não sou inspetora, né? Assim, por mais que a gente tá aqui fingindo que é mediador de banheiro, e realmente é o que a gente faz, né? Fazer esse controle assim, e tudo mais, mas também, né, não é, não é exatamente minha função, né? E aí tem gente que fala, ah, mas na faculdade você pode sair quando você quiser, não sei o quê. Tá, gente, mas passa pelo lado de fora de uma faculdade e passa pelo lado de fora de uma escola, no estado ainda mais. Gente, se sente diferente só pelo barulho. Então, assim, você tá lidando com um menor de idade, é um saco, gente, porque ele é um menor, então o processo de aprendizado dele não depende só dele, depende da família e depende de você que é professor. Então, um espirro que esse infeliz faz fora do horário no horário de aula, o professor vai ter que tirar satisfação. Aí, gente, já tive várias situações de chegar a coordenação, de chegar alguém e falar, cadê fulano? O que fulano fez? E eu, tipo assim, cara, não sei, fulano saiu, fulano sumiu. Aí você fica, ué, mas você não viu, professora? Mas você não olhou, professora? Aí você fica cacetada, né, mano? Tem que ficar responsável por isso. E a função mais primordial, é assim que fala, de você bancar o porteiro também, né? De controlar a saída desse aluno nos intervalos, né? Tentando garantir que ele não saia muito antes do sinal bater e no horário de saída, que ele não saia antes também do sinal bater, o que é uma coisa extremamente difícil, gente. Parece que não, mas é uma coisa muito difícil, porque dependendo da escola, dependendo da sala de aula, faltando 10, 15, 20 minutos para bater o sinal, esses alunos já estão com a mochila nas costas, né? Uma vibe tartaruga ninjas, e já estão querendo sair. E é complicado, porque aí se você libera, não é o aluno que muitas vezes vai ouvir, né? É o professor, aí vai chegar. Imagina, gente, que menor de idade muitas vezes não entende, né? Tipo, que a pessoa vai falar não sei o quê. O aluno é um aluno, gente. Você é um funcionário que está sendo pago para estar ali exercendo sua função. E seu chefe chega e fala, não é para liberar os alunos antes do sinal. Aí o aluno não entende, mesmo que você explique. Ele não vai entender, gente, né? Qual que é o problema disso? Aí você libera, porque os alunos estão insistindo. Aí depois chega de novo o teu chefe no teu pé pra falar, e você assim... Apesar de que assim, gente, o que acontece também, né? Mesmo que a direção bata o pé e fique ali no seu ouvido, gente, se faz parte da cultura da escola, eu que não vou ficar me matando pra tentar mudar isso, né? Então assim, se a escola inteira já tá acostumada assim, imagina, outros professores estão liberando e eu não vou liberar. Se o sinal bate, sei lá, 12h20 e ok, não vou liberar meio-dia, mas chegou 12h15, já tem aluno no corredor saindo, eu vou liberar a minha sala. É uma situação, isso que a gente fala, gente, é uma mediação constante, porque você tem que cumprir o que teu chefe está dizendo, e lógico, né, você tem que impor limites também pra Selvinha que tá aqui, mas você também lembrar que quem tá na sala de aula, fechou a porta, é você e os alunos. Não é o diretor que tá do teu lado ali dando aula com você, não, né? E, gente, eu vou dizer uma coisa também, né? É muito complicado você se indispor com o aluno, tá? Porque, assim, quando você é um professor que tá em sala de aula, nesse tipo de sala de aula, é muito comum você ter que lidar com desrespeito, o aluno te afronta, assim, às vezes a troco de nada, às vezes você tá explicando uma matéria e tem um aluno te afrontando com base no que você tá falando. Você fica assim, oi fulano, tu não terminou nem o ensino médio, calma lá, que quem tem a graduação após a experiência profissional sou eu, né? E de novo, a gente sabe que nessa filosofia de ensino, né, de que o aluno é protagonista, o professor é o mediador, claro, a gente não sabe de tudo, e a gente está sempre aprendendo uns com os outros, mas se eu estou ali dando uma aula de um conteúdo XPTO,
eu tenho no mínimo uma formação sobre esse conteúdo XPTO, né? Então, assim, é muito complicado, gente, porque, sim, o aluno que não terminou o ensino médio, muitas vezes não consegue nem se articular, não consegue, sabe, assim, coisas básicas, assim, dos processos cognitivos. Aí ele tá ali te afrontando e desrespeitando, e você respira fundo, não cai na pilha. Eu, pelo menos, né, prefiro não discutir, que eu acho que não vale a pena, mas aí você também lida com a apatia dos alunos, uma certa negligência, sabe? Gente, eles não estão nem aí. Eu já tive sala que desde o primeiro dia que eu pisei, a coordenação tentando me apresentar pra turma. E sabe assim, você vê um olhar assim de tanto faz. Você via alunos que te olhavam rapidão e nem olhava de novo. Eles continuavam conversando e jogando com seus baralhos e fazendo as coisas como se nada tivesse mudado. Então, assim, um professor ali ou não, parece que tipo, foda-se, sabe? Mas assim, a gente tem que fazer o teatro, né? A gente tem que fingir alguma coisa, porque pra esse aluno tá muito claro que ele não tá afim, né? E aí, se você ficar insistindo muito, né, pro fulano estudar, pro fulano fazer as coisas, se você começar a ficar muito no pé, gente, você vai ser o inimigo dessa sala, eles vão falar mal de você. Não que seja alguma coisa eles falarem mal de você, sabe? Mas assim, fica mais desgastante, sabe? Já é ruim você trabalhar num lugar que você tem que lidar com a apatia. Gente, é pior ainda quando você tem que lidar com a violência verbal e física, que ela pode se tornar física também. Então, tem vários vídeos aí na internet que você vai ver e vai achar fácil. É aluno jogando bolinha de papel no professor ou perto do professor, tacando blusa, tacando caderno. Isso quando não vai lá, se o professor tiver um carro, né, tentar furar pneu, esse tipo de coisa assim. Então, gente, é uma profissão que me surpreende não estar ganhando adicional de periculosidade. Porque assim, eu lembro de uma professora que eu conheci e ela falou assim pra mim, né? A gente tava conversando, né? E ela disse que ela ficou afastada de sala de aula porque teve uma vez que 2 alunos começaram a brigar e aí ela foi tentar separar pra acalmar os ânimos, mas ela levou um socão que ela perdeu dentes. Aí teve que passar por procedimento dentário, gente, todo um auê. E aí ela conta, né, que no final das contas, assim, o aluno depois até pediu desculpa, mas assim, foda-se, né? Olha o trauma, olha o transtorno. E não deu nada, assim, tipo, chama conselho tutelar, chama pai, vai pra, né, para um juizado de menores, o caso. Mas dificilmente dá alguma coisa, né? Assim, a lei no Brasil, ela é muito complicada, gente, nesse sentido, né? Então, não separe briga, né? Mas é uma situação muito complicada. Tem escola, gente, que tem aluno leva gilete, já vi casos de aluno que levou facão pra tentar bater no outro, pra matar, sei lá o que queria. Então, gente, como eu falei, gente, é um recorte de situações específicas de escolas com situações problemáticas, tá? Mas é isso, assim, então eu acho que o nosso trabalho, quando a gente entra numa sala como essa, é realmente tentar sobreviver, gente. E o foco é aprendizado, eu falei pra vocês. Não, o foco é tentar deixar eles ocupados a ponto de o tempo passar, né? Porque se você não passar nada, eles se aproveitam disso para não fazer nada, na verdade para fazer merda, né? Porque você nunca sabe. Às vezes de um joguinho de baralho vem um que dá um soco no outro, né? Só que, lógico, mesmo que você passe alguma coisa, vai ter gente que não vai fazer. E eu acho que a gente tem que estar ok com isso, que é difícil, né? Mas assim, ok, a pessoa não quer fazer, não vai fazer. Se você ficar insistindo muito, vai te dar problema, tá? Deixa quieto. Porque é melhor esse infeliz não fazendo, mas ficando no canto ali, do que não fazendo e te atrapalhando, tá? E aí você fala, né? Mas e a direção, e a coordenação, que não sei o que, e muitas vezes, né? Eu já fui chamada a atenção, né, por certas coisas, tipo, professora, mas tem fulano que tá dormindo, professora, tem um fulano no celular, você não vai fazer nada. E fica assim, gente,
como eu falei pra você, se você ficar fazendo muita coisa, esse aluno vai ficar um inferno com você em sala de aula. E aí você vai levar o caso para coordenação e direção. O que eles vão fazer, gente? Vai conversar com o aluno? Olha, eu vou dizer para vocês, em boa parte dos casos, isso não resolve, tá? Ah, vai chamar o pai e a mãe? Gente, tem pai e mãe que às vezes é uma bênção que não pise muito na escola, porque são piores do que os alunos. Para os alunos terem a atitude que eles têm, muitas vezes vem de família. E você quer realmente conhecer, né, quem é o responsável daquela pérola? Às vezes numa conversa ali de 20 minutos, você vai entender por que aquele aluno é daquele jeito, tá? Então, não resolve muito, tá, gente? Eu acho que, e é uma coisa que desde meu primeiro dia em sala de aula, não, da minha primeira semana, teve uma diretora que ela falou assim, né, que ela nunca teve grandes problemas assim com o aluno, mas ela colocava na cabeça dela, eu só vou levar um caso pra direção se eu sentir que é realmente uma coisa assim de tipo, vai descer o aluno e vai chamar o pai porque a polícia vai estar junto. Basicamente. Gente, de novo, tem situações que resolve, mas veja que quando você tá numa escola muito boa, com alunos que, modéstia assim, a parte são bem acima da média, quando você tem um probleminha ali, você resolve fácil. Não tô dizendo exatamente fácil totalmente, mas você tem uma família ali por trás que acompanha, sabe? Tipo, então tem coisa que você consegue resolver, nem tudo, mas tem coisa que sim. Mas quando a gente tá falando dessas situações, gente, não adianta. Então, vai ficar uma coisa que se você ficar chamando coordenação, direção, que não sei o quê, aí o aluno vai percebendo que não dá nada, gente, porque depois a direção vai mandar ele de volta pra sala. E no final das contas, quem vai lidar com esse aluno é você. Só que aí você, além de lidar com um aluno que não estava fazendo sua lição, você vai lidar com um aluno mais desrespeitoso ainda, que vai ficar te afrontando mais ainda e vai fazer da tua vida naquela sala do inferno. Então, assim, não acorda o aluno que tá dormindo. No máximo, eu vou dar um cutuquinho assim pra ver se tá bem, se tá vivo, tá precisando de alguma coisa. Se não, fique dormindo. É melhor dormindo do que me enchendo o saco. Tá no celular. Amigo, eu vou dar os avisos que a coordenação pedir. Agora, eu ficar em cima depende muito, gente. Depende muito da escola e depende muito da postura da gestão. Porque se você vê que é uma gestão, eu já vi gestão que pega mesmo o celular e fala: eu avisei em reunião de pai, só vou devolver pro pai ou no final do período, não sei o quê. Então você vê que tem um efeito, sabe? Que se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Agora, se você vê que só fala. Aí quando você leva a situação pra lá, ó, o fulano tava no celular, o que vocês vão fazer? Aí olha pra sua cara e não faz nada. Gente, por que eu vou ficar me estressando? Aí fica lá no seu ouvido te cobrando. Teve uma professora que ela exonerou essa semana, tá? Que eu tô gravando um vídeo, ela falou assim: ah, porque o diretor falou que era pra pegar celular, que era pra fazer isso e aquilo. Aí quando eu fiz o que ele me disse pra fazer, aí depois o aluno foi lá reclamar. E o diretor botou de novo esse aluno para a sala de aula, esse aluno voltou pior. E quando eu fui na direção falar, ele falou que eu que tenho que melhorar minha gestão de sala de aula. Aí ela falou: não. Gente, mas assim, eu nem culpo tanto direção e gestão, porque tá todo mundo com o braço amarrado, tá, gente? Tá um monte de gente com o braço amarrado. E, de novo, é muito mais fácil para um coordenador, para um diretor, impor medidas numa comunidade escolar que ela é muito mais participativa, ela é muito mais ativa, os alunos têm mais consciência, os pais acompanham mais, não sei o quê, do que num lugar que tá tudo largado, ninguém se importa, ninguém liga. Amigo, você vai gritar sozinho, tá? Não invejo nem um pouco essa função. E aí, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem metas para bater, né? Eu acho um absurdo uma meta de frequência para a escola, né? Tipo assim, o aluno tem que bater a meta de 90%, os alunos têm que bater a meta, né, na média de 90% de frequência. Gente, como que eu, professor, coordenador, diretor, seja lá quem for da escola, como que a gente vai ter controle disso? Da frequência desse aluno? Se no final das contas, se esse aluno falta, não tem o que eu faça. Não é culpa minha que esse aluno faltou, né? Se tem muitos alunos faltosos. O que cabe à escola fazer?
É conversar com esse aluno quando ele tá ali, é perguntar o que tá acontecendo, é ligar para a família, é explicar a situação, se a frequência tá baixa, é encaminhar para o conselho tutelar. Essa é a função da escola, né? Quando a gente fala busca ativa escolar. Isso porque eu já ouvi casos, gente, que mesmo quando você chega no conselho tutelar, às vezes resolve, às vezes também não. Aí volta de novo para a escola e eles falam: escola, você veja o que você vai fazer. Ah, tá bom, como se eu tivesse o poder limitado, né, do que eu vou fazer. E aí, gente, assim, e aí você ser penalizado, sabe? Porque não atingiu uma meta de frequência. Aí, cara, você vê que é uma política completamente absurda. Não é o professor que vai lá e na casa do aluno e se encarrega de dar a carona, nem deveria ser, né? Mas acaba sendo culpa nossa, né? Mesmo que você faça tudo que tem que fazer, aí se a escola não bate a meta de 90%, aí roda diretor, roda um monte de gente, então assim, aí vira esse cambalacho aí que a gente tá vendo no estado de São Paulo, que é você ficar adulterando falta. Supostamente, tá? Supostamente. Para bater a meta, né? Aí você vê as propagandas, né? Quando o governo posta, porque a frequência de 90, você fica até bom, senta lá, Cláudia. Aí você tem a meta de DEV, essa EV, não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, vira esse raciocínio de empresa, né? Bater meta. Quando, na verdade, deveria ser priorizar o processo de ensino-aprendizado, né? Um ambiente acadêmico, onde esse aluno aprende e se desenvolve não apenas competências técnicas, mas também competências socioemocionais, enfim, né, e diversas outras coisas. E aí vem a palhaçada, e para mim é uma palhaçada de metodologias ativas, professores e mais metodologias ativas. Gente, isso funciona quando você tem um aluno que está engajado e interessado. Eu sei que é chato, às vezes, a mesma aula teórica, senta a bunda na cadeira e fica ali estudando. Eu sei que é chato, mas isso é necessário para qualquer coisa que você vai fazer. Você vai ter que sentar a bunda na tua cadeira, abrir a porcaria do caderno e estudar. A menos que você seja alguém que só de ouvir, só de ler, você fixa na sua cabeça, né? Mas a maioria de nós somos medianos, tá? Nessa situação. A gente vai precisar estudar e é isso mesmo. E é uma coisa chata, gente, muitas vezes. Não é para ser bom, né? Não é um parque de diversões, como diria a Piovani, né? É um processo que muitas vezes é maçante, é exaustivo, te dá dor de cabeça, é assim que você aprende, né? É óbvio que existem formas de você poder tornar isso atrativo, e eu sou super favorável a metodologias ativas, tá, gente? Você fazer dinâmicas, você fazer uma coisa diferente, não toda aula, porque também, né, gente, mas assim, você trazer volta e meia, mas quando você está de novo nessas situações com uma turma que ela não quer, ela não está interessada, aí você fica, metodologias ativas. Gente, tem sala que pode até funcionar, tem sala que não vai rolar. E aí fica a gestão do teu ouvido responsabilizando o professor de novo. Não, porque o professor isso, o professor aquilo, o professor tem que... Gente, eu vou dizer pra vocês, uma das situações mais humilhantes que eu já tive na minha carreira foi de tentar trazer metodologias ativas para uma turma que não queria. Você pede para eles participar, você implora, você basicamente está se humilhando. Gente, participa, pelo amor de Deus. E aí você fica ali insistindo. Dificilmente a sala toda participa, mas às vezes você consegue chamar alguns gatos pingados para participar. Gente, é uma sensação assim que você vê a cara de pena dos alunos, porque ninguém se mexe, ninguém tá participando, ninguém, cara. Aí fica até constrangedor. Eu acho que alguns participam porque fica tão constrangedora a situação, né, que tipo, meu Deus, né, assim, vou ali participar para ter um pouco de dó aqui dessa professora. Então assim, gente, eu não sou circense. Admiro muito a profissão, né? Mas se você quer isso, coisas mirabolantes e gente rodando com bambolê e no trapézio, não sei o que lá. Gente, o espetáculo é no circo. Eu não sou circense, eu tô numa escola. Eu sou uma professora. O meu papel é ser uma mediadora de aprendizado. É lousa, slide, atividade, tirando dúvida e, lógico, trazendo formas diferentes de ensino e aprendizado. Mas se os alunos
não querem, gente, é o arroz e o feijão e olha lá. Tem sala que não tem nem como você fazer uma aula com slides, gente. E eu acho a aula com slides, quando ela é bem feita e planejada, gente, ela é essencial, porque é muita informação que você tem para trabalhar com os alunos. Então, muitas vezes a gente, como professor, a gente precisa do slide também para se guiar. Você traz notícia, você traz imagens, você traz exemplos, você vai gesticulando e vai usando a lousa. Graças a Deus, assim, muitas salas eu consigo trabalhar dessa forma. Mas tem sala que, gente, se eu botar o slide, não consegue acompanhar. Não consegue. Eu tenho que fazer um resuminho do slide, botar na lousa para eles copiarem, eu explico, não sei o quê. Mas às vezes também, gente, você faz isso, lógico, é a melhor forma dessa turma aprender, mas às vezes simplesmente porque mente vazia, oficina do diabo. Eu preciso ocupar esses alunos com alguma coisa. Às vezes a forma que eu tenho de ocupar eles é enchendo eles com matéria no caderno. Né? E inclusive eu já vi isso, né, com o coordenador falando assim, porque olhar caderno não é a melhor forma de avaliar o aluno, tem que focar nas metodologias de ensino. Gente, eu sou professor, eu tô ali na sala de aula, eu sei qual que é a melhor estratégia para usar ali com a turma. E não é o aluno que vai saber mais do que eu, e muito menos quem está na gestão. Sou eu que estou ali em sala de aula com eles, no dia a dia. Eu sou a melhor pessoa para te dizer qual é a melhor forma de trabalhar com aquela sala. Né? Eu já tenho. E aí você fala, mas você não usa. Gente, eu já tenho 300 cursos aí, 300 pós, e, né, como eu falo, eu tenho anos aqui de experiência, ainda tenho muito que aprender, mas alguma coisa eu já sei. Tem lugares que não vai funcionar. Você culpar, às vezes, do fracasso acadêmico, né, a dinâmica ali da sala culpar o professor. Ai, gente, olha. E, infelizmente, né, no final das contas, a gente tá cada vez mais encaminhando para uma geração, de novo, não todos, tá? Felizmente não todos, mas muitos, que eles têm vergonha do trabalho honesto, porque sabem que é um trabalho que não vai te remunerar o suficiente. Gente, ninguém vai ficar rico estudando, tá? Se você trabalhar honestamente, você não vai comprar um imóvel fácil, você não vai comprar um carro fácil, você não vai conquistar as coisas tão facilmente, tá? Ninguém aqui é Virgínia, Neymar, é esse povo que tá aí na casa dos milhões, bilhões, e sabe-se lá como que conseguiu esse dinheiro. A gente sempre suspeita, né? Realmente tudo honesto, será que não tem maracutaia? É divulgando tigrinho, é isso, é aquilo. Mas assim, gente, você estudar, você correr atrás do seu e fazer uma faculdade e ir subindo na sua carreira, você pode não ficar rico, mas pelo menos assim, você ter um trabalho honesto que te permite pagar suas contas, que você vai juntando, você vai construindo suas coisinhas, você vai conseguir viver. Mas você vê que muitos têm vergonha disso, gente. Porque o que eles querem? Muito dinheiro, rápido e de forma fácil. Aí, gente, né, fica muito complicado, é uma distorção muito grande de valores, né? Então, quem vira o exemplo é o influenciador que é casado e tem filho fora do casamento, vive com as do job, não sei o quê. Ele é o exemplo para essa garotada, né? Esse é o tipo de exemplo que eles querem, né? Isso para eles é o sucesso, não é o professor que tem lá o seu estudo, a sua dignidade, a sua ética, não. Isso daí é motivo de vergonha para muitos deles. Então, assim, é muito complicado, né? Mas a gente segue. E, gente, de novo, né? A gente fala muito de vários problemas que tem, mas a gente tem que lembrar, tem lugares que vale a pena, tem alunos que vale a pena, tem salas que vale a pena. Então, a gente sempre procurar esses lugares, né? E tá ali, gente, porque, cara, e eu falo assim, eu amo dar aula, gente. Eu amo ser professora. E eu fico muito feliz de poder exercer essa profissão. Eu só não gosto quando eu caio numa escola, numa turma que é tudo isso que eu falei pra vocês, né? Aí, realmente, gente, da semana inteira, se eu tiver 1 hora aula com uma sala como essa, pronto, é muito penoso, mas é isso, a gente tem boletos pra pagar, a gente segue. Um beijo e até o próximo vídeo.